Então, então agora está no fluxograma, enxergou? Sim, perfeito. Então, invariavelmente, a gente tem diminuição de volume circulante efetivo, com uma resposta neurohormonal, no sentido de promover retenção hidrossalina, e um equilíbrio aí na hemodinâmica glomerular, favorecendo aí protegendo a taxa de filtração glomerular, em uma situação onde o fluxo sanguíneo renal está reduzido. Essa proteção aqui na hemodinâmica glomerular, ela se dá às custas do que a gente chama de autorregulação. Então, uma autorregulação preservada permite uma pressão intraglomerular adequada, permite uma taxa de filtração glomerular. E quando há perda de reserva renal, como na doença renal crônica, por exemplo, há um estreitamento na faixa de autorregulação, o que predispõe aos fenômenos de agudização de insuficiência renal aguda. Está enxergando, né? Sim, perfeito. Tá. Os fatores que alteram a reserva renal são vários, que mexem basicamente em território de aferente e de eferente, alterações estruturais, alterações funcionais, mediadas por hipertensão, diabetes, envelhecimento, doença ateromatosa, ingesta de medicações, etc. Então, são fatores que alteram a reserva renal e tornam os indivíduos mais suscetíveis. Então, a reserva renal, falando de reserva renal glomerular, ela representa a capacidade dos rins em preservar ou aumentar a taxa de filtração glomerular em resposta a estímulos fisiológicos e patológicos. Em condições fisiológicas, a resposta é dada pelo aumento do fluxo sanguíneo renal e recrutamento global de néfrons, na sua maioria corticais. Em condições patológicas, pelo aumento na taxa de filtração por néfron remanescente. E a reserva tubular, ela representa a capacidade em promover concentração urinária, excreção de ácidos, eletrólitos, creatinina, drogas exógenas, por exemplo, a furosemida. Em condições patológicas, onde a lesão tubular, como exemplo na IRA, ou fibrose intersticial na doença renal crônica, a capacidade de concentração e secreção tubular encontra-se alterada. Então, vamos falar um pouco de reserva glomerular. A reserva glomerular ela é requisitada fisiologicamente, como quando se ingere proteína, como parte do teste de ingesta de proteína. Na gestação, reserva glomerular ela é consumida do primeiro ao terceiro trimestre. As grávidas têm aumento de taxa de filtração glomerular, redução da creatinina no terceiro trimestre. Com envelhecimento, ela é consumida. Pacientes com rim único, rim vicariante, utilizam a reserva renal. Em condições patológicas, em algumas condições como diabetes, hipertensão, obesidade, na doença renal crônica, onde há utilização dos néfrons remanescentes, e na insuficiência renal aguda, que é o nosso foco. Então, aqui é o exemplo do consumo da reserva renal na doença renal crônica. Então, o que a gente vê aqui? Com o passar dos anos, então começa a haver a redução do número de unidades filtradoras, né? E, em paralelo, uma manutenção na taxa de filtração glomerular, que só vai decair lá na frente, né? Quando o clearance estiver ao redor de 90 ou 60, aí a gente observa que nesse estadio, mais de 50% da capacidade filtradora renal foi perdida. Então, nessa faixa, aqui nessa fase, em todo esse tempo, foi utilizada, a reserva renal está sendo utilizada. Então, é por isso que a gente consegue só denotar a ascensão de creatinina ou visualizar a perda de função renal para valer quando mais de 50% da capacidade filtradora renal foi perdida. O envelhecimento é um exemplo de perda de função renal fisiológica, e a gente nota que com o envelhecimento, interessante que para uma mesma faixa etária, a gente tem diferentes percentis aqui
de taxa de filtração glomerular. Alguns indivíduos com mais, um percentil maior, outros indivíduos com percentil menor. Isso depende, logicamente, da reserva renal desses pacientes. Então, aqueles pacientes que envelhecem com uma reserva renal boa, eles têm a função renal mantida no decurso aí do seu envelhecimento. Aqueles com uma reserva menor, eles talvez tenham problemas no avançar da idade em relação à função renal. E quando advém alguma patologia, o indivíduo pode, eventualmente, no envelhecimento, pular de um percentil maior para um percentil menor aí de função renal e ter uma perda de função renal mais precoce. Ou então, se ele tiver implementado medidas de nefroproteção, ele pode partir eventualmente de um percentil menor, partir para um percentil maior e ter a função renal relativamente protegida. Então, só resumindo, a função renal e a creatinina sérica, elas permanecem normais mesmo após o dano, a injúria renal, até que aproximadamente 50% dos néfrons estejam acometidos, e a função renal basal nunca pode ser considerada um marcador sensível para se avaliar o real acometimento renal. O teste de reserva funcional, o teste de estresse com proteína, ele auxilia, então, a explorar a filtração global, talvez de uma forma mais acurada. Então, ele é mensurado através da diferença da taxa de filtração glomerular basal e aquela induzida após sobrecarga de proteínas, 1 a 2 gramas por quilo, ou infusão de aminoácidos. Ele é tido como normal quando acima de 30 ml por minuto por 1,73 de superfície de metro quadrado. Então, esse teste com proteína ele foi explorado na década de 70 e 80. É sabido aí o aumento do clearance da taxa de filtração em 2 a 3 horas após a ingesta proteica. E dá para estar dando para enxergar isso aqui, não? Parece que está meio... Tá um pouco pequeno, mas dá para ler. Pelo menos no computador aqui dá para ver. Tá. Então, a resposta de aumento de taxa de filtração glomerular com ingesta proteica, existem vários mecanismos fisiológicos que explicam, não está muito bem estabelecido, mas, ao que parece, pela infusão, pelo consumo de proteína, aumento na síntese de ureia a partir dos aminoácidos, em paralelo, estímulo neurohormonal de glucagon, vasopressina. Essa carga de soluto, essa carga de ureia tem que ser excretada, e ela precisa ser excretada, e com isso ela carreia água. Então, é importante que a gente excrete uma carga de soluto adequada, mas evitando desidratação. Em paralelo aí, a essa ativação neurohormonal, há uma absorção de cloreto de sódio na porção ascendente da alça de Ende, e lá na frente, na mácula, uma diminuição de oferta de sódio, com consequente aumento, estímulo, reflexo túbulo glomerular e aumento na taxa de filtração glomerular por abertura de aferente. Então, em última análise, esse aumento de excreção de ureia ele é facilitado. Há um estímulo de vasopressina que reduz o fluxo sanguíneo medular e, com isso, uma preservação do interstício medular, facilitando a absorção de água. E aqui, a gente nota aqui uma urina de pacientes pré e pós-ingesta de proteína. A gente nota que a mesma carga de soluto filtrado, com um aumento na quantidade de ureia e uma redução na quantidade de cloreto de sódio. Então, eles absorvem um pouco o sódio e aumentam um pouco a excreção de ureia. E o aumento da taxa de filtração é pela baixa de sódio na mácula, mecanismo inverso ao que os inibidores da SGLT2 fazem. Esse autor aqui, o Bosch, ele estudou bastante a questão do teste de estresse com proteína em pacientes com doença renal crônica. Então, ele mostra aqui, essa curva que foi reconstruída, ele mostra aqui que, com o passar do tempo, com a capacidade de perda de filtração renal e diminuição da taxa de filtração glomerular, vai ocorrendo uma diminuição da reserva renal, que ela se exaure aí a perto de 50 a 60 ml
por minuto de clearance. E é justamente nessa fase aqui que começa a ver a expressão maior aí, com o aumento de creatinina da doença renal crônica. Alguns outros autores também exploraram esses aspectos. Aqui a gente visualiza em tabela a reserva renal na sua forma numérica, na insuficiência renal estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, onde ela é praticamente insignificante. Também foi explorado na hipertensão. Os pacientes hipertensos habitualmente têm reserva renal comprometida, particularmente aqueles que não são tratados. E aqui são vários grupos de pacientes, a expressão da reserva renal em pacientes normais, que ela gira ao redor de 30 a 40, pacientes com rim único com a reserva renal consumida, pacientes jovens têm uma reserva renal ampliada, pacientes idosos que ela é reduzida, pacientes com doença renal crônica que ela é reduzida, pacientes vegetarianos têm a reserva renal bem ampliada, porque eles partem de uma taxa de filtração glomerular baixa, né, porque não ingerem quase proteínas. Na insuficiência renal aguda, que é o nosso foco, então a reserva renal ela é consumida inicialmente na fase pré-cadíaco, né, onde não há expressão funcional de insuficiência renal. Então a reserva renal ela é consumida, ela pode ser consumida, certo? E nessa fase, o que pode nos ajudar para dizer que esse paciente está... Você não vai fazer um teste de reserva renal no paciente no decurso de uma insuficiência renal aguda. O que pode nos ajudar é a expressão, a avaliação de biomarcadores, e aí vem o conceito de injúria renal subclínica ou subaguda ou subfuncional, como o Tiago falou, porque está pré-disfunção, embora aqui já possa haver uma redução da função renal, tá? E então a gente vai explorar isso também mais à frente. E nessa fase aqui, a reserva renal eventualmente pode ser consumida, o paciente pode não expressar nada, a gente não tem expressão de cadíaco, você não mediu o biomarcador, ele pode, se a etiologia da insuficiência renal for revertida, o paciente volta ao basal, a reserva renal se recupera e ponto final. Ou então, na vigência da manutenção do estímulo da insuficiência renal, essa reserva vai sendo consumida e o paciente apresenta a insuficiência renal na sua forma mais florida. O teste pode ser feito com a ingesta de proteína, né? Então, a avaliação basal do clearance por creatinina ou, no caso da pesquisa, mais acuradamente, inulina, a ingesta por um clearance de 2 a 3 horas, ingesta de proteínas e após 1 hora uma nova medida de clearance. O Ronco avaliou a reserva renal nesse estudo aqui, que é um estudo de pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, e que o professor Ronco encontrou naqueles pacientes que desenvolveram insuficiência renal aguda após a cirurgia cardíaca, a reserva renal ela era significativamente inferior a que os pacientes que não tiveram insuficiência renal aguda. E a gente vê isso aqui de forma melhor nesse gráfico, mostrando que a insuficiência renal ela foi prevalente com reserva renal abaixo de 20, particularmente abaixo de 10, onde 100% dos pacientes após a cirurgia cardíaca tiveram insuficiência renal aguda. E quando ela se situa acima de 30, praticamente inexiste a insuficiência renal. E ele fez essa avaliação também pós-cirurgia, a gente vai ver mais para frente. Então, o consumo de reserva renal em pacientes com função renal aparentemente normal, certo? Pacientes que têm, portanto, suscetibilidade renal, assim como aqueles pacientes que têm, por exemplo, proteinúria, tem função renal boa, mas tem proteinúria, esses pacientes estão mais propensos a desenvolverem insuficiência renal aguda. A reserva tubular, então, é um outro aspecto que pode ser explorado, e ele mede a capacidade secretora tubular e pode predizer desfechos. Na doença renal crônica, particularmente nos pacientes quando o clearance está abaixo de 50, 60, 50, e a reserva renal já está exaurindo,
ele pode ser mais, e ela está menos informativa, né, a reserva renal glomerular, o teste de estresse tubular ele pode ser utilizado e ele infere acometimento estrutural, como fibrose, deposição de matriz. E alguns estudos, a gente não vai mostrar aqui, eles mostram uma correlação nessa fase aí de teste de estresse tubular com um desfecho renal no paciente com clearance mais rebaixado. Na insuficiência renal aguda, ele permite inferir o acometimento da função, estrutura tubular, isoladamente ou conjuntamente com biomarcadores. O teste é feito com a furosemida. A furosemida ela é sabidamente ligada à albumina, ela não é filtrada, ela é secretada ativamente no túbulo proximal e ação subsequente na alça de Hendel através do bloqueio do cotransporte do sódio potássio 2-cloros, resultando em natriurese e aumento do fluxo urinário. O teste de estresse com furosemida ele avalia a integridade tubular através da administração da droga e a mensuração desse fluxo. Então, aqui a furosemida sendo excretada no túbulo proximal, a ação dela na porção ascendente. Os receptores aqui dá para a expressão de receptores para a ação da furosemida. E é importante aqui a gente salientar que existem alguns interferentes que tem que se levar em conta, particularmente o estado de hidratação dos pacientes, que deve ser avaliado. Então, o paciente, para que se faça o teste, é importante que o paciente esteja hidratado. Condições de hipoalbuminemia, uremia e acidose metabólica severa e coadministração de vasopressina e cefalosporina também devem ser consideradas e podem interferir no teste. O teste foi padronizado aqui pelo Shala em 2013, na publicação de 2013. Então, consiste na administração de furosemida na dose de 1 a 1,5 miligrama por quilo, em pacientes com insuficiência renal aguda incipiente, CADIGO 1 e 2, sem sinais de hipovolemia, avalia-se subsequentemente o fluxo urinário. E a resposta padrão aí, o que ele obteve melhor área sobre curva, perfil de sensibilidade e especificidade, foi com a resposta em 2 horas e com o volume urinário para mais ou para menos de 200 ml, né? Predizendo o desfecho, que é o estadio 3 do CADIGO. Então, aqui a publicação do Shala, de 2013. Então, aqui se nota claramente, desse gráfico de barras, os pacientes respondedores que tiveram melhor volume urinário contra aqueles que progrediram para a insuficiência renal classe 3, que tiveram nitidamente um volume urinário menor. E aqui a expressão do volume urinário em tabela dos não progressores para os progressores, tá? E aí, quando ele avalia a acurácia aí, do teste, ele obteve melhor resposta aí de área sobre curva em 2 horas, tá? E com um volume de 200 ml, que ficou o corte do estudo. Esse estudo foi depois validado por um estudo em 2019, um multicêntrico do Koiner, com um número maior de pacientes, e ele encontrou as mesmas coisas, tá? Ele validou também para 2 horas, um volume urinário nas 2 horas acumulado de 200 ml. Então, quem tinha menos de 200 ml tinha mais chance de progredir para a insuficiência renal crônica, da insuficiência renal aguda classe 3. Em 2015, o Shala, junto com o Koiner, já haviam publicado um outro estudo que avaliou a furosemida e os biomarcadores isoladamente em conjunto. E o que ele encontrou? Que o teste de estresse com furosemida, na ilha instalada, incipiente, ele é superior a vários biomarcadores, incluindo o NephroCheck. E quando ele avalia os 2 biomarcadores em conjunto e compara com a furosemida isoladamente, não há vantagem na utilização dos biomarcadores. No entanto, quando ele avalia pacientes com biomarcação positiva, N = acima de 150,
com biomarcadores em níveis mais elevados, NGAL acima de 150 e NephroCheck acima de 0,3, que é a sensibilidade para o NephroCheck, daí sim ele encontra que a avaliação em conjunto ela é superior ao teste de estresse com furosemida. Então, são ferramentas que a gente pode utilizar no decurso da IRA para predizer se o paciente vai evoluir ou não para classe 3 e para diálise. Então, vamos falar um pouquinho agora de injúria renal subaguda. Tá tudo ok? Dando para enxergar? Tá excelente, tá ótimo. Tá. Então, a gente volta àquele quadro lá, aquela figura, né? Então, a injúria renal subaguda, subclínica, eu não sei se é subfuncional, porque, como eu digo, pode ter já consumo de função aqui, nessa fase, pré-cadíaco, e a gente pode, esse doente a gente não enxerga, mas a gente pode enxergar se a gente medir biomarcadores e se tiver injúria renal, tá? Esses biomarcadores podem ser mensurados. Então, mediante uma determinada etiologia de insuficiência renal, você pode ter uma disfunção renal, que pode ser com utilização de reserva funcional, expressão de IRA CADIG 1 ou 2, e se não tiver injúria, biomarcação, ela pode ser prontamente reversível. Você pode ter só expressão de biomarcadores com injúria, e você pode ter injúria e disfunção. E essas condições, você potencialmente podem evoluir potencialmente mais para insuficiência renal em classes mais avançadas, necessidade de terapia renal substitutiva. Então, a injúria renal subclínica é um conceito que tem que ser implantado aí a gente tem que acostumar a pensar que aquele paciente em terapia intensiva ele pode, apesar de não estar expressando insuficiência renal propriamente dita pelo CADIGO, ele pode até estar apresentando injúria renal. É um conceito que já vem de mais de 10 anos, tá? Então, ele corresponde, mais uma vez, aqui à fase pré-CADIGO com expressão dos biomarcadores. Os biomarcadores, eles podem ser de origem, eles são de origem tubular, túbulo proximal, túbulo distal, tá? E os biomarcadores mais conhecidos são a NGAL e o NephroCheck, tá? Que é a avaliação conjunta do inibidor da metaloprotease e o fator de crescimento de insulina 7, tá? Então, a NGAL pode ser medida no sangue e na urina, o NephroCheck na urina, tá? Existem cortes, tá? Onde se avaliou a sensibilidade para o NGAL estabelecido mais ou menos ao redor de 150, para o NephroCheck 0,3 de sensibilidade e 2 de especificidade, a gente vai ver. Os primeiros estudos que avaliaram tudo isso aí foram há mais de 10 anos. Então, primeiro se avaliou o NephroCheck, foi um dos primeiros biomarcadores avaliado. Esse aqui é um estudo do RASE, a publicação de 2011. Ele avaliou vários estudos, né? E o que ele achou nessas populações aqui de pacientes de terapia intensiva sujeitos à ocorrência de insuficiência renal aguda? Uma boa parte não tinha disfunção renal, mas tinha expressão de biomarcador. E, de forma interessante, o que ele obteve aqui? Aqueles pacientes que não tinham disfunção renal e com expressão de biomarcadores tinham desfechos aí a curto prazo piores do que o paciente que tem uma disfunção renal sem injúria renal, sem expressão de biomarcador, certo? Ou seja, a injúria subclínica é pior que uma injúria, um CADIGO classe 1 ou 2 sem expressão de biomarcador. Então, com base nisso, o ADQI de 2013 propõe, espera aí.
A DECAY de 2013, ele propõe que a IRA seja classificada em IRA funcional, certo? Com elevação de creatinina, IRA por injúria, sem elevação da creatinina, e IRA funcional e com injúria, onde entraria aqui onde no CADIGO a gente deveria acrescentar aqui a expressão dos biomarcadores. Nessa mesma época, os biomarcadores aí de ciclo celular já estavam sendo descritos, avaliados, e aí a avaliação do NephroCheck ou do NephroCheck se mostrou uma das mais acuradas desses marcadores de ciclo celular, e vários estudos então vieram aqui para validar o NephroCheck, esses 3 estudos praticamente, o Safiro, o Opal e o Topaz, e eles mostraram que níveis de NephroCheck acima de um determinado valor, 0,3 e 0,2, conferiam um risco moderado e risco muito alto para a evolução, para a progressão da insuficiência renal aguda, né? Então, esses 2 cortes aqui ficaram como cortes sensibilidade e especificidade, e basicamente informando, olha, para esses pacientes com NephroCheck positivo, medidas aí de implementação de nefroproteção preferencialmente devem ser instaladas. Então, nessa época aí, de lá para cá, vários estudos surgiram procurando avaliar a correlação de desfechos com biomarcadores. Aqui, só para exemplificar, o estudo do Legrand, que trabalhou muito com o PENKIND, que é um outro biomarcador, mostrando que pacientes com injúria subclínica avaliados pelo PENKIND tinham um desfecho a curto prazo, em 4 semanas, intermediário em termos de mortalidade, quando comparados a pacientes com insuficiência renal propriamente dita e pacientes sem insuficiência renal. Outros estudos avaliaram também a curto prazo aí o NephroCheck. Esse é um estudo do Ronco, que avaliou o NephroCheck e procalcitonina em pacientes sépticos e não sépticos no curto prazo. E o que ele encontra aqui é a correlação aqui com desfecho, com insuficiência renal aguda em 48 horas, para quem tinha NephroCheck acima de 0,3, tanto no grupo de sépticos como nos não sépticos, e de procalcitonina também, nos sépticos e não sépticos. E quando ele avalia os 2 biomarcadores, os 2 marcadores, ele encontra aqui um odds ratio que vai próximo de 20 para sepsis e 25 para os pacientes não sépticos, né? Então, bastante impactante esse resultado. Depois ele encontra resultados aqui isolados para um grupo ou para um outro, para o desfecho secundário, que é a insuficiência renal, a doença renal aguda acima de 7 dias, e para a mortalidade. Esse estudo aqui, como é um estudo do Kellon, como parte aí do estudo, uma parte do estudo Progress, mostrando também que a ascensão do NephroCheck em 6 horas, ou a manutenção do NephroCheck, preditor aí de desfechos em 7 dias de insuficiência renal, diálise e mortalidade, e também preditora de desfechos aí no longo prazo, a gente vai ver mais para frente. Esse estudo aqui é aquele estudo do Ronco. Então, falando de desfechos a médio prazo, então pós-IRA, né? Imediatamente pós-IRA, esse é aquele estudo do Ronco que começou lá avaliando reserva renal pré-IRA. E o que ele mostra? Quem expressou NephroCheck tem queda de reserva renal quando comparada pré com pós-cirurgia cardíaca, né? Então, após a cirurgia cardíaca, há consumo de reserva renal para quem expressou biomarcador. E quando ele avalia os grupos, os subgrupos, o que ele encontra aqui?
Quem teve insuficiência renal teve perda de reserva renal, lógico. Quem não teve insuficiência renal também teve perda de reserva renal. E quando ele vai para esse grupo que não teve insuficiência renal, o que ele encontra? Quem teve perda de reserva renal foi quem expressou o biomarcador. Então, aqui vem outra vez a figurinha mostrando, então, que a injúria renal subclínica, no caso, os pacientes sem insuficiência renal aguda que expressaram biomarcador, ela é preditora futura aí, pós ocorrência de IRA, de perda de reserva renal, tá? De recuperação aparente com redução de reserva renal. Outros estudos, né? E aí vem o objetivo, por que avaliar, por que toda essa avaliação? Porque se a gente tem essa expressão, vamos tentar implementar medidas que melhorem o prognóstico dos pacientes. Então, aqui é um estudo de pacientes submetidos à grande cirurgia, né? E a implementação de medidas em pacientes que expressam biomarcadores, ela melhora o quê? A ocorrência de insuficiência renal como um todo, IRA classe 2 e classe 3. E aqui vem um estudo publicado ano passado, 2021, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, o estudo PREVAC. E o que eles mostraram? A redução de 48% da IRA moderada severa, tá? Em 72 horas, em pacientes que tiveram implementação de medidas nefroprotetoras mediante a expressão do NephroCheck. Então, um resultado importante. A longo prazo, então, a longo prazo, os biomarcadores também impactam em desfechos, se a gente está pensando em IRA, né? Então, aqui são alguns outros biomarcadores, não inclui o NephroCheck, então a gente vê que pacientes sem insuficiência renal que expressam biomarcadores têm a longo prazo uma mortalidade, aqui no caso a mortalidade de 1 ano, superior. Aqui são o resultado uma parte aí dos estudos do Legrand, também avaliando a longo prazo. Então, pacientes que tiveram alta e finalizaram a sua alta com a classificação de injúria renal subclínica tiveram desfechos aí a longo prazo, mortalidade de 1 ano, intermediários entre aqueles que não tiveram insuficiência renal e aqueles que tiveram insuficiência renal manifesta. Aqui, já um outro estudo do Joanides, do grupo do Safira, mostrando agora já o uso de biomarcadores numa fase um pouco mais avançada, quando em IRA classe 1, a expressão de biomarcador de NephroCheck pode predizer desfecho. Então, aqui em verde, na curva verde, pacientes em insuficiência renal classe CADIGO 1, sem expressão de biomarcadores, se comportam a longo prazo como aquele paciente que não teve insuficiência renal aguda. Então, a disfunção renal sem injúria parece ser relativamente inócua. E aqui em azul, paciente com insuficiência renal, classe 1, CADIGO 1, com expressão de biomarcador, se comporta a longo prazo de forma semelhante àquele paciente com insuficiência renal, classe 2, classe 3. Então, a injúria renal subclínica, ela já pode ser considerada insuficiência renal, a gente avaliando um pouco mais a longo prazo, esses aqui são resultados do estudo ASSEX, publicado o ano passado, mostrando que a insuficiência renal aguda, ela prediz, acho que aqui não sei se dá para enxergar, ela prediz doença renal crônica ao longo do tempo, agudização, progressão de doença renal crônica para aqueles pacientes que têm doença renal agudizada e desfechos cardiovasculares. E aqui estão os valores de odds ratio para a progressão da doença renal crônica, para a incidência de doença renal crônica. E é interessante que os desfechos cardiovasculares estão vinculados a esse aspecto aqui. A insuficiência renal crônica aguda isoladamente
ela não prediz desfecho cardiovascular. Então, é importante que esteja linkada à evolução para a doença renal crônica. Então, quando os pacientes têm uma insuficiência renal aguda, é importante que haja o quê? Uma recuperação total ou subtotal. Então, aquela recuperação parcial com fibrose, ela prediz aí no futuro a progressão para a doença renal crônica. E por que isso é importante? Porque aquele paciente com injúria subclínica, ele eventualmente ele vai progredir para uma fase aqui, para uma recuperação aparente, mas o paciente eventualmente não tem reserva renal e pode ser um paciente que se complique futuramente. E a pergunta que se faz é, será que está na hora de a gente implementar esses biomarcadores? Pelo menos assim, a curto prazo parece que sim, no sentido de nos auxiliarem na condução dos pacientes. A nova recomendação, mais uma vez, vem a recomendação de 2020 do ADQI, pedindo que se implemente os biomarcadores, sugerindo, né, que se implemente os biomarcadores nos diversos estadios do CADI, né, a positividade ou a negatividade, e a fase subclínica classificada como a fase 1S, de forma semelhante ao que se faz na insuficiência renal, onde o decurso aí, a evolução dos pacientes é feita com avaliação funcional e por injúria. Então, a gente volta àquele quadrinho, né, da injúria funcional, da alteração funcional, né, da alteração só incipiente por injúria e da alteração funcional e anatômica, né? E a gente fica aqui com a sugestão da inclusão do estadio 1S. Isso tudo vai de encontro à agenda na terapia intensiva, no sentido da implementação de medidas precoces, tá? Mediante a expressão de biomarcadores, com a implementação dos bundles de nefroproteção. Tá? Então, sumarizando, a reserva renal, então, no contexto da IRA, a avaliação estimativa da reserva glomerular permite avaliar a suscetibilidade para a ocorrência de IRA ou piora na função renal, no caso do paciente renal crônico, mediante exposições, assim como estratificar o risco para desfechos futuros em pacientes após exposição ou insuficiência renal aguda que apresentam função renal aparentemente preservada. A reclassificação da IRA mediante o emprego de biomarcadores, o NephroCheck, e a introdução do conceito de injúria renal subaguda permite a detecção precoce de dano renal injúria em uma fase de preservação de função renal, com utilização ou não de reserva funcional renal. Tal avaliação direciona o emprego de medidas precoces no intuito de evitar a progressão do dano renal e ida para a diálise, assim como permite estratificar os pacientes em relação a desfechos futuros. A avaliação estimativa da reserva renal tubular, mais precisamente através do teste de estresse com furosemida, permite avaliar a integridade tubular global no decurso da IRA instalada e assim predizer desfechos de forma isolada ou em combinação com os biomarcadores. E aqui só o resuminho dos três conceitos, né? A reserva renal avaliada ou estimada antes dos procedimentos e intervenções, preditora de IRA ou de agudização da doença renal crônica, e no pós-IRA, sua avaliação preditora de doença renal futura. A injúria renal subaguda, inclusão na classificação, estadio 1S, preditora de desfechos renais a curto, médio e longo prazo, e a reserva renal tubular como um teste que pode ser avaliado já com a IRA instalada, incipiente, né, com ou sem biomarcadores, preditora de IRA classe 3 e terapia renal substitutiva. E a mensagem que o objetivo de tudo isso é a implementação aí de medidas nefroprotetoras que visem diminuir o desfecho dos pacientes. Obrigado. Excelente apresentação, Cantoni. Foi bem mais completa do que a do curso do Cílio, né? Por ter mais tempo também. Então, eu gostei bastante. E já temos uma pergunta aqui da Isadora, que talvez é uma pergunta que mais angustia os nefrologistas. Então, assim, quais seriam as aplicações práticas da medida da reserva renal funcional, além das avaliadas nos estudos? Tá aqui respondido. Porque ele
falou ao longo da apresentação. No último slide, ele fez um Ah, sumário tá. bom, né, de indicações. Mas, assim, o que a gente pode vislumbrar, agora falando da reserva renal funcional glomerular, né? Por exemplo, num paciente sem reserva renal funcional, talvez esse paciente fosse um candidato a começar medidas de nefroproteção. Tipo assim, isso não está estabelecido, tem que ser estudado, mas, por exemplo, o paciente tem a creatinina normal, mas por ele ter consumido a reserva renal funcional, ele iniciar mais precocemente um IECA ou iniciar mais precocemente um inibidor do SGLT2, são coisas a serem exploradas, né? E esse paciente, quando for submetido a uma cirurgia, ele já ser classificado como um paciente de alto risco para injúria renal aguda. Eu acho que assim são duas coisas. O importante, eu acho que porque a reserva funcional glomerular ela é difícil de ser medida, né? Você pode até explorar, fazer os testes. Acho que, por exemplo, numa paciente potencial doador de transplante, né? Agora, eu acho que é mais importante a gente ter o conceito, né? Saber que aquele doente, a gente já mais ou menos pela clínica, né, já predizer que esse paciente já deve ter uma reserva consumida e ficar de olho nesse paciente. No decurso da ira, não dá para medir. Então, você vai conseguir inferir se o paciente está consumindo ou se está naquela fase pré-cadigo pela expressão de biomarcador, né? Você consegue medir numa situação de equilíbrio, pré-ira ou pós-ira, para você ver se o paciente ele voltou ao basal, mas se ele está com a reserva consumida, né? Então, você pode até fazer o teste. E como você falou, a partir desse momento, você pode aí explorar medidas para nefroproteção, visando aí os desfechos futuros, né? Isso, perfeito. Lá em San Diego, na semana passada, tinha um artigo, um pôster de transplante. Então, eles pegaram 50 doadores vivos e avaliaram reserva funcional pré e pós a doação. E, como esperado, aqueles pacientes que tinham uma maior reserva renal funcional, no pós-nefrectomia, eles tinham uma função renal melhor e aquele rim remanescente tinha uma reserva funcional ainda também maior do que dos pacientes que tinham uma menor no pré-transplante. Então, isso é algo já assim, concreto, né? Esse conceito. Agora, o que não está ainda padronizado é como fazer esse teste. Então, o que a gente tem de mais semelhante na medicina, na nossa prática clínica, seria o teste oral de tolerância à glicose, que você prende o paciente lá 2 horas no laboratório. Então, no teste aí, a gente teria que prender o paciente 3 horas no laboratório, né, fazendo a sobrecarga proteica. Tem que ser padronizado, tipo assim, vai fazer com bife? Pô, bife não, vai fazer com whey protein, vai fazer com proteína de soja. Então, acho que seria interessante, assim, para o futuro, existir um teste desse padronizado, assim. Exatamente. Bom, é muito interessante aquele estudo de 2013, o SAFIR, que ele então foi um estudo com 700 pacientes em UTI que tiveram IRA ou não, e eles mediram os biomarcadores urinários. Então aquilo lá virou um banco de dados. E aí sempre que surge um biomarcador novo, um cientista vai e aquelas urinas estão todas guardadas e tenta avaliar qual que é a aplicação desse biomarcador. Então isso é muito interessante para o futuro, porque biomarcadores que ainda nem foram descritos vão olhar essa base de dados lá, com esse banco de amostras de urina, e ver se realmente tem uma aplicabilidade, assim. Uma coisa que eu acho importante, eu queria saber a sua opinião, Cantoni, é que esses testes, eles não são testes do nefrologista. Para mim, esses testes são testes do médico da terapia intensiva e do médico do pronto-socorro, no sentido de que eles vão acionar a chamada do nefrologista. Então, acho que no futuro próximo não vai ser o nefrologista que vai pedir esses testes, vão ser os outros colegas, e aí, a partir disso, talvez, acionar a nefrologia. Assim, como que você vê? Quem que você acha que vai pedir esse teste na vida real, assim, solicitar eu o teste? eu também acho. Inclusive, o NephroCheck já existe, né? A mensuração é fácil. Quer dizer, e se houvesse uma condição aí de comercial boa, ele poderia ser implementado pacientes de alto risco, né? Pacientes que são submetidos a procedimentos,
a grandes cirurgias, e a gente poderia eventualmente direcionar a terapia para esses pacientes. Mas eu acho que é do intensivista também. E a partir daí, da positividade, poderia haver avaliação conjunta, né? Daí você evita aquela história de o nefro já poderia ir acompanhando precocemente esses pacientes, né? Não sei se é uma realidade, se vai acontecer, mas o fato é que ele tem que ser de conhecimento do intensivista para ele poder pedir, né? Perfeito. Eu acho que assim, a bioMérieux, que é o laboratório que comercializa o teste, vai começar a comercializar esse ano aqui no Brasil. E eu acho que a população que mais vai se beneficiar inicialmente não vai ser dos pacientes sépticos, porque nos sépticos tem muitos outros fatores envolvidos, vai ser das grandes cirurgias, cirurgia cardíaca, cirurgia abdominal. Isso, exatamente. Que vai ser uma coisa pontual, assim. É legal que talvez o futuro, a medida seriada, como naquele estudo que você mostrou do Kellum, também tem um valor prognóstico, mas o problema é que aí também vai encarecer. Então, acho que, assim, em termos práticos, o que vai fazer o teste ser assimilado na nossa prática clínica é ser nas grandes cirurgias. E aí, acho que a nossa responsabilidade da nefrologia é estabelecer os bundles. Então, naquele estudo do Zarbach, o PrEV-AKI, você consegue acessar o material suplementar, eu vou dividir com vocês depois, e aí tem o bundle. Então, assim, eu acho que o nefrologista tem que chegar na equipe de UTI, treinar eles e falar, ó, nesse paciente aqui, que tem a bandeirinha vermelha, temos que aplicar esse bundle, da mesma forma que tem um bundle de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica e tudo, então, acho que essa vai ser a nossa responsabilidade. Eu também acredito que é mais ou menos por aí. A gente já tem a evidência aí desses trabalhos aí que mostram que quando você implementa as medidas aí em pacientes pós-grande cirurgia, pós-cirurgia cardíaca, foi o Prevac, que tem o resultado, né? Então a gente já tem esse dado. Vamos ver se isso se torna viável aí e a gente tem a colaboração aí do pessoal da terapia intensiva. Certo. Bom, gente, fiquem à vontade, hein? Aproveitem para explorar o Cantone aí, ele fez uma grande revisão no tema. No do Círio não deu para colocar o teste com a furosemida, mas eu achei interessante também, porque esse é um teste que a gente pode explorar facilmente aí e traz informação para a gente, né, Tiago? Eu acho que, assim, uma coisa, eu sou bem cri-cri, né? Então, acho que, assim, nós, como nefrologistas, temos só que estressar que o teste, ele é para estágio 1 e 2, o teste formalmente mesmo. Porque, assim, eu fico feliz quando eu chego na UTI, tem um paciente que está oligúrico, mesmo que ele já esteja no estágio 3, os colegas da terapia intensiva, de tanto a gente fazer isso, já fazem um ataque de furosemida para ver se ele vai responder ou não, mas isso não é o teste de estresse. Se o paciente já está no estágio 3, não sei o nome formal para isso, mas seria assim, você explorar talvez uma diurese residual, o que é muito válido. Mas assim, a gente como nefrologista tem que catequizar, o teste propriamente é para quem está no estágio 1 e 2 para predizer se ele vai para o estágio 3. Mas assim, eu acho que isso já está sendo assimilado pelos intensivistas, então é muito comum eles usarem doses altas de diurético, o que é correto, para estimular essa diurese residual, porque aí a gente evita o balanço positivo e evita a gente ter que fazer ultrafiltração muito grande e ter hipotensão intradialítica. Então, é uma arma, assim, o diurético. Deixa eu ver, eu estou só anotando as coisas aqui que eu ia falar. Tem um teste novo também, que foi testado na mesma base de dados do Safiri, que ele chama CCL18, um biomarcador urinário. E ele é interessante porque ele é um biomarcador que prediz os pacientes que vão ter iras prolongadas. Então, ele não diferencia quem vai ter ou quem não vai ter ira, mas nos que têm ira, a positividade dele prediz uma ira prolongada. Então, aquele paciente, você sabe que ele vai demandar mais recursos. Eventualmente, você colocar um permicate já nesse paciente, porque você sabe que ele vai ficar mais tempo. Enfim, coisas que podem ser exploradas assim. É bem interessante, bem legal isso daí.
vai ser cada vez mais explorado porque a Baxter vai comercializar ele junto com a bioMérieux. Então, assim, a indústria também é fundamental, porque se a indústria não investir e não colocar para frente, a gente não consegue, né, Cantone? Exatamente. Bom, deixa eu ver se temos mais perguntas aqui. Tem mais pergunta aí? Da audiência, ainda não. Gente, o Fabrício, eu estou preocupado com o silêncio dele, que o Fabrício, ele comenta todas as apresentações, é porque acho que ele está de plantão hoje. Não sei se ele deve ter sido chamado para atender algum paciente. Bom, deixa eu cutucar aqui. Ele é de Brasília? O Fabrício é de Brasília e agora ele está na AMIB. Ele é intensivista e nefrologista, porque o presidente da AMIB, o doutor Marcelo Maia, chamou ele para fazer parte do comitê de IRA da AMIB. Então, bom, deixa eu cutucar aqui algumas pessoas mais conhecidas, os meus R-, Diego, Anderson, os dois Diegos, na verdade, né? Se quiserem falar alguma coisa, Isadora, se você quiser também se manifestar, e os outros aí, vamos aproveitar. Ô Tiago, você que participou agora lá do curso de San Diego, como que está essa história aí da reclassificação aí para a inclusão porque isso eles propuseram em 2013, depois propuseram em 2020 e ainda nada, né? Não teve nada de novo em relação a isso. Porque é a mesma proposta, são os mesmos quadros, e é capaz daqui 3, 4 anos, no próximo ADQI, vir a mesma proposta. Eu acho que ainda tem uma dúvida em relação a se você vai dar o mesmo peso para o NGAL e para o NephroCheck. O NGAL agora ele é de uma empresa dinamarquesa chamada Bioporto e o NephroCheck é da francesa da bioMérieux. E aí acho que tem muitas coisas nos bastidores aí de brigas entre os dois. No mundo ideal, seria interessante... É o NephroCheck. Não, e os dois, você ter os dois, seria muito legal. Você, naquele paciente da cirurgia lá, você, fazer os dois. Ou em paciente com insuficiência cardíaca descompensada, que você faz muito diurético, aí tem estudo mostrando que você medindo o NGAL, e se o NGAL não subiu, você pode deixar a creatinina subir e continuar a sua descongestão. Então... Mas é que o NephroCheck é mais específico, né? Para o rim. É mais específico, é mais específico. Então, e aí é legal também, porque, assim, dependendo do insulto, tem alguns estudos que mostram que na lesão de isquemia e reperfusão tem mais lesão da alça de Henle, das partes mais profundas medulares, aí aumenta mais um biomarcador. Na ira por nefrotóxico, tipo aminoglicosídeo, toxicidade tubular proximal, outros. Então, acho que por essas coisas não estarem estabelecidas, eles realmente não, de forma bem categórica, colocam isso como... Mas eu acho que seria interessante, porque aí isso ia forçar as pessoas a irem atrás de incorporar. Porque, pelo menos, as pessoas iam falar assim, poxa, como assim no meu hospital eu não consigo nem classificar a ira da forma correta, sabe? E assim, a nossa experiência com biomarcadores é que a incorporação deles, principalmente da cardiologia, né, o BNP e da terapia intensiva procalcitonina, eles já fazem parte do nosso dia a dia, né? E há 10 anos era todo mundo falando, procalcitonina é muito cara, não serve para nada, BNP também é muito cara, não serve para nada, e não, né? Eles têm o valor deles contextualizado com os outros exames e a avaliação clínica, né? Já estão sendo utilizados, né? Vocês aí... uma dúvida, Cantone, que essa pergunta ninguém sabe responder de biomarcador, mas da parte de cardiorrenal. Você tem acompanhado os pacientes, por exemplo, um paciente com uma insuficiência cardíaca, no ambulatório mesmo, com BNP, toda a consulta, tipo assim, creatinina, ureia, BNP, como que tem sido isso? Eventualmente, mais até o paciente internado, né? O paciente hospitalizado. O paciente no consultório, habitualmente o cardiologista pede, né? Uhum. Mas pelo menos para mim, não é rotina. Eu acho difícil interpretar, porque às vezes o paciente chega mais magro do que antes, então você supõe que ele esteja, entre aspas, seco, e aí o BNP subiu. Aí você vai fazer o quê? Você vai aumentar o diurético?
é difícil, assim, né? Não é tão linear, assim, a associação, né? Não é tão linear e às vezes o paciente é cardiopata severo aí, está sempre com o BNP, por mais que você implemente medidas aí de natriuréticas e reduza, eles mantêm o BNP elevado, né? É verdade. Por expressão aí, por expressão atrial. Mas, logicamente, ajuda a gente, principalmente na terapia intensiva, né? Uhum. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ah, o pessoal está só elogiando. Bom, Cantone, então eu gostaria novamente de Você, te se, agradecer. Pode falar, desculpa. não, se não ficou boa, aí depois a gente grava outra vez, se você quiser. Não, mas acho que ficou bom, sim. Deu para Ah, ver o conteúdo dos slides. é. E eu achei interessante que você usou um artigo de 2022, aquele da aumentar a nephron lifespan da Nature, e eu estava fazendo uma apresentação, eu também usei aquele slide que O mostra consumo os de percentis reserva do idoso, do idoso, bem interessante aquele conceito. Então, você que me mandou, ué. mas eu não tinha lido ainda. Você que Bom, me encaminhou. então eu encaminhei no grupo também esse artigo aí da Nature. Bom, Cantone, muito obrigado novamente. E esperamos tê-lo Obrigado. aqui no Congresso de Terapia Intensiva esse ano, que vai ser aqui em Brasília. Então, já fica o convite para você aí em novembro. E muito obrigado novamente. Obrigado, estou à disposição, Tiago. Tá E bom. em abril você está por aí, né? Estou aí em São Paulo. Beleza. Tá bom. Nos vemos. Tchau, gente. Obrigado. Até logo. Obrigado aí pelo quórum. Foi muito boa a reunião. Até logo. Obrigado.